been beat down, but I don't stay low. Got mud on my jeans, still ready to go. Every scar's a story that I survived. I've been through hell, but I'm still alive. They said slow down, boy, don't go too fast. But I ain't never been one to live in the past. I keep moving forward, never looking back, with a worn out hat and a 6-string strap. You can kick rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Ain't changing my tone, ain't changing my song. I was born this way, been loud too long. You can hate my style, you can roll your eyes, but I ain't slowing down, I was born to rise. So kick them rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. O Edinho, que é meu sócio aqui, nós somos amigos, né? Há alguns anos, e ele era meu cliente no outro treinamento que eu tinha, no ranchinho nosso, que era na cidade vizinha, que é Chácara. E aí a gente foi se aproximando e tal, e ele queria se aproximar mais, a gente tivesse alguma coisa junto e tivesse negócio junto. E ele já tinha me chamado para vir aqui na casa dele, ele já tinha umas baias aqui, ele tinha uns cavalos de passeio e tal. E por vários momentos me chamava pra gente ser sócio, alguma coisa, fazer alguma coisa junto. Ele me propôs várias coisas que eram boas só pra mim. E aí, sociedade só pra um não funciona, né? E aí, com o tempo, a gente foi amadurecendo a ideia, eu fui vindo aqui mais vezes e a gente conseguiu chegar nesse formato que funciona hoje. Que ele me proporciona essa estrutura pra gente trabalhar, eu toco o centro de treinamento e a gente é sócio em todos os animais que são de nossa propriedade. Aí funciona bem hoje, ou seja, o centro de treinamento ele ajuda a custear o Aras Porto de Minas, e aí acabou sendo uma sociedade que ficou boa para os dois, né? Para mim, como treinador, e para ele também como proprietário do Aras junto com a gente. Então a ideia foi mais ou menos, surgiu assim, só que a gente está em constante evolução, em constante adaptação, porque o mercado é muito dinâmico, né? E de cavalo também não é diferente. Então a gente já mudou o formato de trabalhar aqui por algumas vezes. A gente trabalhou em parceria com o cliente, a gente já trabalhou como mensalista, a gente já trabalhou agora, tá indo como criador também, a gente está domando os nossos próprios animais, que já são criação nossa, a maioria filhos do Império. Então a gente está numa fase agora que é bem legal, que além de treinar animais de cliente, a gente também está treinando os animais de nossa propriedade, criação nossa. You can kick rock. You can kick rock. You can kick rock. I'm gonna keep on talking and walking my walk. Aí aqui o nosso centro de treinamento, hoje a gente conta com mais ou menos 50 mil metros quadrados. Nós estamos localizados aqui às margens da BR-040, né, na altura de Juiz de Fora. Então uma localização bem estratégica, que Juiz de Fora está bem no centro, assim, de onde meio que tudo que acontece no Mangalarga Embaixador. Nós estamos a 200 quilômetros da maioria dos grandes centros. 200 de BH, 200 de Caxambu, 200 de Viçosa, 200 do Rio. O eixo maior talvez seja São Paulo, que está a 400 e pouquinho. Então essa localização acabou sendo bem interessante para os eventos que a gente participa, né? Aqui na entrada nós temos aqui nas laterais os piquetes, que a gente solta os animais em dias de folga. Aqui a gente tem uma casa, que tem casa que o Edinho mora hoje. Eu moro na casa da entrada ali. Aqui tem uma pistinha de grama. Aqui é uma areazinha social para receber os amigos. Ali ó, tem umas baias, onde está a escultura. Aqui a gente está indo pro... Na verdade, hoje a gente tem 3 pavilhões de baias, né? Tem aquele de baixo com 5 cocheiras. Tem esse aqui com 10 baias, é onde a gente usa... É o nosso centro de convívio, na verdade, onde a gente trabalha o dia todo, recebe as pessoas. Aí aqui nós temos esse redondel coberto, que é bem interessante. A gente usa para trabalhar nos dias de chuva, nos dias de sol intenso e também para concentração dos animais. Aí aqui nós temos mais um pavilhão de baias.
vamos apresentar. E aqui é a nossa pista de treinamento, que é a área que talvez que eu mais gosto. É a pista de areia que a gente usa para treinar os animais. O meu modo de treinar o machador, na verdade, comecei a montar a cavalo com um cavalo de tambor, cavalo quarto de milha, de esporte. Comecei trabalhando lá no Aras, né, tratando, limpando cocheira, muito novo, e depois virei assistente desse treinador. Então era um modo que eu gostava de montar cavalo. Eu aprendi a domar os cavalos quarto de milha lá e eu comecei os flexionamentos básicos que eu aprendi foram com quarto de milha. Quando a gente acabou migrando para o machador, pela região, por toda a história que a gente tinha, por gostar muito do cavalo de marcha, que é tradicional na nossa região, eu fui tentando adaptar essa mexida, vamos dizer assim, o Ester, para o nosso cavalo de marcha, que é uma equitação um pouquinho mais peculiar. O machador ele precisa ser um cavalo com bastante força no posterior, que tenha uma frente muito leve, que tenha uma boca extremamente leve, mas que diferente do quarto de milha, que tenha contato com a rédea. Então essa adaptação é o que a gente busca e tenta fazer todos os dias. E às vezes o pessoal pergunta, mas você gosta muito da mexida essa, do jeitão mais de quarto de milha, mas assim, é porque é a escola que a gente vê e a gente veio, né, e vem tentando fazer essa adaptação ao longo dos anos. E é um modo de preparar que, na minha visão, de dia a dia, acaba sendo um ensino mais fácil de aprendizado para o cavalo. Então você vê que o cavalo aprende muito rápido a sair da pressão da perna, a sair da pressão da boca, e aí devagarinho a gente vai adaptando isso para marcha curta, para marcha média, para a reunião do cavalo. Eu consigo desse modo fazer com que seja mais fácil para mim e para ele também. Esse é um exercício de aquecimento e flexionamento, né? É o primeiro que eu gosto de fazer. É um círculo, eu quero mobilizar todo o corpo dela e com foco maior no trabalho do posterior. Eu preciso que ela cruze os posteriores, tá vendo? E a minha pressão está na minha perna direita, no meio do costado dela, e levemente eu guio a rédea direita em direção à garupa dela, fazendo com que ela mobilize menos os anteriores e mais os posteriores, fazendo mais força na perna. E aí ela fez, relaxada, entendeu o exercício, eu dou alívio para ela, deixo ela relaxar. E aí, obviamente, eu repito também para o outro lado, devagar, uso a perna de dentro, a rédea de dentro, faço o círculo. Eu quero que cada vez menos ela mobilize menos o anterior e mais o posterior. E a minha preocupação também aqui é que a espádua dela fique bem em pé. Ela não pode nem cair a espádua para dentro do círculo e nem tirar a espádua para fora do círculo. Aqui ela ainda está reagindo um pouquinho, eu mantenho ela, em momento nenhum eu forço ela. Eu meio que convido ela a fazer o exercício, eu mostro para ela o caminho e deixo que ela ache a saída. É um modo que eu gosto de ensinar. Não fico puxando na boca, nem dando esporada, eu só coloco a minha mão na posição, coloco a minha perna na posição e espero ela fazer. Ela fez conforme eu queria, confirmou 2, 3 voltas do jeito que eu queria, eu ensino para ela o alívio. Relaxa. Mountains where the devil plants his seeds. A lone rider in black whispers through ghostly reeds, with a 6-gun in his holster and a Bible in his hand. He's searching for redemption in this cold, forsaken land. Bom, meu dia começa às 5h30 da manhã, que é o horário que eu acordo. A gente tem uma academia aqui no Aras, e aí o Lucas, que é o nosso personal, ele vem todo dia, 6 da manhã, ele dá aí pra dar um treino pra gente. Aí eu e o Edinho, né, que é o meu sócio, dono aqui do rancho, a gente treina todo dia às 6 da manhã, treina até às 6h40, depois eu vou pra casa, tomo um banho, eu moro a 200 metros aqui das cocheiras, graças a Deus a gente tem esse privilégio de morar dentro do rancho. Depois às 7 eu já tô aqui no pavilhão de baias, e aí eu preparo um café da manhã, a gente toma um café todo mundo junto aqui, eu e meus 2 ajudantes, o Francisco e o Esdras. A gente aproveita esse momento do café da manhã para também passar meio que uma reuniãozinha de como vai ser o nosso dia, a programação dos animais que nós vamos montar, o tipo de trabalho que nós vamos fazer em cada animal, e a gente já faz um cronograma das funções também que a gente vai ter ao longo desse dia. Das particularidades do treinamento aqui, quando eu vou fazer a lista dos animais que eu vou montar, eu monto geralmente
geralmente 10 a 12 animais por dia. E quando eu vou confeccionar essa lista, eu sempre começo do cavalo mais adiantado para os menos adiantados durante o dia. Então eu começo com um cavalo que já é mais velho de treinamento, é o cavalo que vai me exigir um pouquinho mais de concentração, até no final do dia os cavalos que eu vou montar menos, que são os cavalos que estão chegando. Então assim, eu gosto de seguir esse cronograma, porque aí eu não fico perdido e de certa forma também me facilita no trabalho que eu vou desenvolver com cada cavalo. A maior satisfação para o treinador de cavalos, sem dúvidas, é sentir a real evolução do cavalo no treinamento. Então, quando o cavalo compreende o exercício que a gente está pedindo para ele, que ele compreende a forma que você precisa trabalhar e aí ele desempenha essa função, é um momento realmente muito satisfatório para nós que estamos ali treinando ele. O momento de maior concentração para mim é a partir do momento que eu calcei o estribo e eu subi no cavalo. Desse momento daí em diante eu não penso em mais nada, eu só penso em desempenhar a minha função da melhor forma possível, concentração total naquele cavalo que eu estou montando. Então, jamais eu ando com o telefone no bolso quando eu estou montando a cavalo, jamais eu paro para conversar com alguém. No momento que eu estou treinando meu cavalo, eu estou só vivendo aquele momento junto com ele, e eu acho essa concentração e essa conexão com o cavalo durante o trabalho fundamental. Eu gosto de cavalo, cara, eu acredito porque os meus tios, eu não fui criado com meu pai, né? Foi somente com a minha mãe, e todos os meus 4 tios eram um tirador de leite, eles mexiam com fazenda, né, com retiro, e aí o cavalo estava sempre ligado a eles. Eu lembro que tinha um tio meu, o Gilmar, ele sempre ia a cavalo em casa, quando eu era pequenininho ainda, ia lá na rua a cavalo, e sempre quando antes dele ir embora, voltar pra fazenda, ele me puxava a cavalo. Isso eu era menininho, 3, 4 anos de idade, e essa memória, assim, essa memória da infância, eu não tenho dúvida que ela me ajudou ou me trilhou a gostar de cavalo. Depois meus outros tios, o tio Nem, que me ensinou de verdade a montar cavalo, tanto meu tio Juca, o tio Criolo, que eram os meus tios que sempre me incentivavam a montar a cavalo. E eu gosto de cavalo, com certeza foi por causa deles. O campeão brasileiro de marcha é Império do Centauro. Criação e exposição de Lauro Oscar de Lima Júnior, Fazenda Santa Luzia, Teixeira de Freitas, Bahia. Um fio de galã do expoente na Odisseia de Sambaqui. E aí entre o primeiro e o segundo cavalo, aí aqui sim, a gente tem o primeiro cavalo que tem a dissociação tão boa quanto o segundo, até mais dissociado, mais amplo, mais estável, a melhor apresentação, a melhor montada, sem dúvida nenhuma, foi impecável a apresentação do cavalo alazão, a montada encantou muito, o adestramento impecável, o cavalo entra na pressão, sai da pressão, a gente faz as transições do passo para a marcha, da marcha reunida para a marcha média, da marcha média para a marcha alongada, e o cavalo não muda, na mesma atitude, na mesma reunião, ele alonga, ele encurta, mantendo sem dúvida a dissociação, o movimento, a atitude, e sem falar, como eu disse, a qualidade da montada pelo adestramento e pela maciez. Por isso que hoje ele está carregando essa faixa verde e amarela. Foi em janeiro de 19, eu mudei aqui pro Porto de Minas em março de 19. Comecei a domar o Império lá, e eu nunca tinha tido a oportunidade de ter um cavalo para fazer nacional, nada desse nível, longe disso, só para regional. Quando a gente começou a domar o Império lá em Chácara, na primeira vez que eu montei nele, cara, isso aí eu acho que é o feeling, né, que você acaba adquirindo com o passar dos anos. Eu arrepiei meu corpo todo, chega até a emocionar. Falei, rapaz, esse cavalo, nós vamos ser campeão nacional com ele. Falei com o meu ajudante na época, o Aloysio, e ele falou, chefe, você tá doido? Quem somos nós pra ganhar nacional? Eu falei, rapaz, mas esse cavalo aqui vai levar nós pra esse nível aí. E aí o tempo foi passando, cara. Nesse meio tempo eu mudei aqui pro Edinho, pro Aras, e trouxe o Império comigo. Um potrinho ainda, um cavalinho muito novinho, muito mirradinho, novinho demais. Quando eu cheguei ali, o Edinho é daquele de cavalgado, gostava dos cavalos bonitão, ele veio de São Paulo, tem aquela tradição de cavalo bonito, bom de andar, ele ainda não estava muito envolvido com esse negócio de marcha. A hora que eu mostrei, ele viu o Império, ele brincou comigo, falou, parceiro, nós estamos começando um negócio novo aí, rapaz, a tropa nossa tem que ser pelo menos bonita. Trazer um cavalinho feio desse aí, nossa senhora, você já arrebenta o negócio. Eu lembro, e ele brinca com isso, eu bati nas costas e falei, rapaz, esse cavalo vai fazer vai fazer a gente ser reconhecido no cenário nacional. Se Deus quiser, ele vai ser campeão nacional ano que vem. Falei, você tá ficando? Falei, rapaz, vai, pode acreditar. E acabou que Deus abençoou realmente no ano subsequente, que foi 2020, pandemia, a gente não teve a nacional, teve o Campeonato Brasileiro de Marcha, que foi lá no Aras Rafael, São Paulo, que equivaleu a nacional. Nós conseguimos chegar lá e começar
essa história que eu acho sensacional do Império, e ele acabou sendo campeão brasileiro de marcha cavalo júnior maior, realizando um sonho da minha vida, realizando e dando sequência para um projeto que a gente está segmentando ele até hoje. Depois 22 ainda é reservado campeão dos campeões. E aí a história cresce, né? Porque aí ele saiu de 2021 sendo campeão cavalo júnior. A gente ainda estava em pandemia, né? Então tinha pouquíssimos eventos. Eu decidi não sair mais com ele para evento nenhum, só fazer de novo o CBM de 22, que foi de 21, na verdade, lá no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, no Marapendi, no Clube Marapendi. Então o Império, eu levei ele lá. Para mim foi o melhor ano, foi o ápice de preparação que ele estava. Ele tinha 4 anos e meio, assim, fazendo 4 anos. E aí ele chegou lá muito bem. Ele ganhou a categoria dele tranquilo, fez uma passada excepcional. Era um cavalo que ele tinha muita chance de brigar pelo campeão dos campeões naquele ano lá em Marapendi. Só que ele acabou por uma enfermidade, ele pegou uma dermatite muito severa lá logo após. Ele já chegou lá e adoeceu, então ele fez a prova na raça mesmo. E logo depois da prova ele deu uma piorada grande na imunidade e a gente decidiu poupar e não colocar ele no campeão dos campeões daquele evento. Eu vim embora mais cedo e tal. Então, e aí em 2021 ele foi novamente campeão brasileiro. E aí, novamente, eu poupei ele pro ano seguinte e só saí com ele novamente na Nacional de 2022, que aí voltou a ter o evento na Gameleira, né? Que é a nossa meca maior da raça, que é a Gameleira, e o sonho real a gente ainda não tinha realizado, porque o Campeonato Brasileiro, por mais que ele valesse a Nacional, ainda não era a Nacional, né? E aí chegou a Nacional de 22 e aí foi fantástico, né? A gente pegou uma categoria muito brava, né? Que foi a categoria, tinham cavalos excepcionais e a gente conseguiu escutar o Marão falar lá que o campeão nacional de marcha cavalo adulto daquele ano era Império do Centauro. O campeão nacional de marcha cavalo adulto maior 2022 é Império do Centauro. Criação de Lauro Oscar de Lima Júnior, exposição de Avani Greg, Arazava, Cassimiro de Abreu, Rio de Janeiro. Um filho de galante do expoente na Odisseia de Sambaqui. E aí chega arrepiado, dá vontade de chorar só de lembrar aquele momento ali. A gente conseguiu realizar aquele feito mesmo. E aí em 2022 ele veio a ser reservado campeão dos campeões, chegando no nível que a gente jamais poderia sonhar, né? Se o Império pudesse falar, acho que o que ele diria sobre a trajetória de vocês? Eu acho que a gratidão que eu tenho por ele também seria a que ele tem por mim. Eu acredito que esse cavalo também é grato a tudo que nós vivemos, porque talvez se a gente não tivesse conhecido, eu não teria conseguido ser um treinador de cavalo, ter um centro de treinamento, e ele talvez tivesse se perdido lá onde ele estava, não teria esse potencial que ele tem e ter sido explorado dessa forma que foi. Ele mostrou para o mundo o tanto que esse cavalo é importante, o tanto que ele é diferente, e agora a gente está podendo ver isso com a prole dele, com os filhos dele. Que momento você percebeu que o Império estava pronto para conquistar tudo que ele conquistou? Cara, na verdade, a prontidão não existe, né? O cavalo está sempre em evolução. Acredito que talvez hoje ele esteja melhor do que quando ele competia, pela maturidade, pela experiência que ele acaba adquirindo, assim como nós adquirimos experiência com o trabalho. Hoje, talvez ele esteja melhor do que antes. Então, ele sempre foi um cavalo que competiu muito bem. Ele trabalhava bem em casa, mas é um cavalo que quando chegava na pista ele se transformava. Ele é um cavalo que parece que realmente gosta de competir. A única forma de suportar a pressão da competição em alta performance é a fé em Deus e acreditar que Ele é fiel a nós, e se a gente trabalhar duro, sério e acreditar que Ele vai nos honrar, é possível. E do lado do Império, para fechar, que você falou que é um cavalo que mudou sua vida e tudo mais, se você puder resumir hoje, né, na idade que você está, no momento que a gente está hoje, a sua vida em uma palavra, qual seria? Gratidão por tudo que eu já vivi, por tudo que esse carinha aqui me proporcionou, e se Deus quiser, a gente ainda vai viver muita coisa junto ainda.
eu conheço ele desde criança, desde moleque mesmo. O Cleito, na cidade nossa lá de Chácara, né? E desde criança sempre vi ele na rua lá e fiz amizade com ele. Isso na idade de 10 anos, 11 anos. E ele trabalhava num Aras lá, levava quentinha, foi no começo lá e eu por gostar muito de cavalo, ele falou, tô trabalhando lá no Aras, tô entregando quentinha e tal, e chegou umas éguas lá e ele me chamou um dia, vamos lá ver umas éguas lá que chegou e tal, que foi a Kate, né? A Kate tinha chegado, tinha pouco tempo, aí fomos lá ver e dali pra frente a gente começou a criar um laço de amizade maior e ele foi para um caminho do Machador, eu fui para o Quadmilha, mas continua a amizade até hoje, sempre que eu posso, entro em contato. E conheço desde criança, desde molecão mesmo. Boa lembrança que você tem com o Cleitinho de lá, coisas que vocês viveram, que marcou muita amizade de você? Ah, tem muitas, tem. Boa, tem muitas. Envolvendo cavalo. É mais uma que, assim, que eu acho que vai ficar, que o resto da vida eu acho que eu vou lembrar, vai ser aquela vez que eu fui ferrar os cavalos lá. Que o Cleito no começo, não sei se ele falou, né? Que no começo ele ferrava uns cavalos também, começou a ir de bicicleta, né? Depois de charrete, aí com o tempo ele comprou uma moto lá, nós íamos ferrar cavalo, aí nós íamos ferrar uns cavalos, rapaz. Lá no Retiro a moto furou o pneu, lembra disso? Lembro. Nós arrumamos uma moto bem emprestada lá, andamos o dia inteiro atrás de um pneu pra colar um pneu lá e isso era de manhã cedo, conseguimos colar o pneu dessa moto, voltamos, fomos lá, ferramos os cavalos. E daí voltamos pra casa e já chegamos em casa já de noite já. Essa aí é uma passagem que vai ficar marcada aí. Você tinha uns 15 anos, cara. Eu era moleque. Eu acho que eu tinha uns 18. Você tinha acabado de tirar carteira, tinha pouco tempo, tinha comprado esse desenho vermelho. Isso mesmo. E daí nós foi ferrar, pegou uma moto emprestada, uma luta desgraçada com aquele pneu. Andamos uns quilômetros com o pneu no peito. Isso mesmo. O Cleito, eu sempre gostei de cavalo, né? E segui as páginas de cavalo na internet. E depois que ele ganhou o primeiro CBM com o Império, apareceu aquele Cleito, o vídeo que bombou dele, montado no cavalo, no Império. E foi aí que eu falei, esse cara aqui, eu mostrei pro meu pai, e por coincidência mostrei pro meu tio. E meu tio falou, eu cresci com esse cara aí, rapaz, e tal, isso aqui. Ele é de chácara, aí nós meu pai falou, não, então sogra era em chácara, teve um rancho. E nós fomos lá nesse rancho. Ele tinha vindo pra cá, pro Aras, e nós começamos a ir no rancho do sogro dele. E meu pai um dia encontrou com ele e falou assim, Cleito, posso levar meu filho lá um dia? Ele falou assim, leva. E aí nós, por bobeira, nós demos mole e viemos no Natal, né, dia 25, no feriado. Aí nós chegou aqui de manhã, só tava o Chicão aqui. Aí nós esperou até umas meio-dia e o Cleito nada, e nós acabamos indo embora. Aí teve uma poeira em Ribeirão de Santo Antônio. Eu levei um cavalo turdilho. Perdi esse dia, como de costume já. Aí na hora que eu saí da pista, tava o Cleito conversando com meu tio. Aí eu já, doido, né? O Cleito, e fui pra perto do meu tio, com a desculpa, né? Pra conhecer o homem. Aí cheguei lá, aí meu tio pegou e falou, isso aqui, tô programando ele aqui pra você ir lá. Aí, leva ele lá, rapaz, tal, lá, conhecer nós, legal, passar um dia com nós. E aí foi nisso que eu conheci ele, isso foi no sábado, na segunda-feira eu já vim pra cá pro Aras pra passar o dia com eles aqui. Eu conheço o Cleito desde moleque, eu trabalhava no Aras na rua lá de casa lá, eu era molequinho, estudava de manhã, de tarde, vazava pra lá, ficava o dia inteiro lá, ajudava esse, não conhecia ele desde da minha infância toda, cara. Mesma cidade lá, morava perto deles lá. Rapaz, a melhor parte é os cavalos, né? E acredito que também aqui nós três, nós é muito unidos, sabe? Nós não tem ciúme um do outro, não tem inveja, nós tenta crescer junto. E é isso que cada dia você acorda mais motivado, né? Eu acho que é isso. Eu morei muito tempo em São Paulo e lá a gente tinha manga larga paulista. Então quando eu cheguei pra cá, eu cheguei até a trazer 2 animais que eu tinha lá pra cá, mas não teve espaço aqui pros cavalos. E aqui um amigo meu me apresentou pro Cleito lá em Chácara em 2013, mais ou menos. E eu falei, eu vou precisar comprar um manga larga machador. Aí comprei o Jeca Santa Rosa, que foi campeão nacional. E ele me falou, você tem que começar a sair pra pista, que você vai gostar disso e tudo, vou te levar num rapazinho jeitoso ali em Chácara. Chegou lá, esse artista aí. Aí comecei a frequentar lá, mandei o Jeca pra ele treinar, nós ganhamos algumas coisinhas lá com ele. Fizemos alguns
alguma coisa de... camisa do Machador junto e tudo. E, rapaz, de 2013 a 2018, eu ficava sempre tentando trazer ele pra cá. Porque eu montei o Aras, eu moro aqui, montei as cocheiras. Minha ideia inicial era o seguinte, eu ter 5 cocheiras aqui pra fazer um pequeno comércio, que eu gosto de comprar e vender, fazer negócio. E ter 5 cavalos para uso nosso aqui do sítio. Mas aquilo foi ficando sem graça, foi desanimando. Umas 2 vezes eu desanimei de querer parar com tudo. E tinha um veterinário aqui que me atendia, que era o Jean Carlos Coutinho, gente muito boa, da melhor qualidade. Falou, não, rapaz, insiste mais um pouquinho, não para não, insiste. E aí, uma dessas idas lá no Cleito, eu peguei e falei assim, pô, rapaz, como é que eu vou fazer para levar esse companheiro para lá, para ele me ouvir, querer ver que eu tô bem intencionado, que eu quero fazer um negócio para somar, que eu não tô olhando só pro meu lado, né, que é uma parceria, que é um negócio de longo prazo. Aí a gente que é negociante tem umas manias, né? Eu falei, vou deixar ele me dar uma manta, que assim ele vai ficar com uma boa impressão de mim. Aí tinha uma celinha velha dele pendurada lá, já com o estofado rasgado, no ponto de jogar fora, sabe? Ela tava lá esperando pra ir pro lixo. Aí eu falei com ele assim, falei, companheiro, me vende essa cela aí, porque eu detesto cela nova, só gosto de cela bem laceada, bem macinha. Ele, não, rapaz, mas eu não posso te vender essa cela velha. Eu falei, não, mas eu quero comprar essa cela velha. Ele, não, mas eu não posso te vender. Eu falei, quanto custa uma cela nova? Aí não lembro na época, sei lá, R$800, acho que era um salário mínimo, né? Falei, então tá aqui, ó, vou te pagar uma cela nova, deixa, eu já peguei a celinha, levei e vim embora. Mas não era tão velho assim também a cela, não. Era mais ou menos, meia vida. Falei, não é possível, agora esse companheiro vai me dar audiência, né? Aí começou a gente a aproximar um pouco. Passou um tempo, ele precisou trocar de carro, eu já tinha mexido com o carro há muito tempo, fui lá com ele, dei um empurrão lá nele, uma orientação. Falei, ó, desce o cacete aí, porque se você não pagar essa prestação aí, eu pago. Sou sócio nesse problema aí, pode comprar, sem medo. Mas não tinha negócio ainda não. Sem contar que na época o valor da prestação da caminhonete que me arrumou era metade do que eu ganhava. Mas nunca precisei pagar, sempre pagou, nunca me pediu socorro não, mas deu aquela coragem nele, né? E depois eu era louco num cavalo turdilho, bonito e tal, eu ficava enchendo a paciência dele. Falei, rapaz, arruma um cavalo turdilho aí pra mim, mas não aparecia. Aí acho que chegou uma ocasião que ele me deu um presente de volta, um cavalo que ele poderia ter vendido bem mais caro, me fez um preço, sim, me deu um presente. Então pra mim aquilo foi um presente também que ele me deu. Então depois de ele me dar essa manta e me dar esse presente, a coisa ficou equilibrada e a gente começou a montar um negócio junto aqui. Ele começou a frequentar aqui, no início o modelo ainda não estava bem definido, como é que ia ser, se era compra, se era venda, se era treinamento, se era criatório. E a gente veio pivotando, né? A gente veio mudando o modelo, foi mudando até chegar no formato que está hoje, que graças a Deus tem dado certo, tem dado sucesso, que também não quer dizer que é garantia de sucesso futuro, né? Confidence pumping like a supercharged spark. Can't touch me, no, never, no way. I'm floating like a star in the Milky Way. A primeira lembrança que você tem de um cavalo? Na infância, andando no arreio dos meus tios. Se a marcha tivesse uma trilha sonora, qual seria a música? Seguir em frente. O que você mais gosta de fazer quando você não está montando no Aras ou envolvido no cavalo? Eu tô montando a cavalo e passeando na estrada. Se hoje você tivesse que fazer um brinde de launch para algum cavalo, qual que seria? Sem dúvida nenhuma, Império de Centauro. Porque, na sua opinião, marcha é coração ou técnica? Uma coisa não vive sem a outra. Exatamente as duas. Eu acredito que é 50-50. É um erro que te ensinou muito. Talvez por um momento, um excesso de confiança. Tem algum criador que te inspirou e que você admira? Cara, eu sempre gostei muito, quando era menino, eu adorava estudar os casos, de ler as histórias da herdade, da Tabatinga, pela figura do Raul Junqueira, que era um excepcional cavaleiro, que eu já ouvia falar muito nele. Então eu gostava de ler sobre a Tabatinga, a herdade, que é uma linhagem de muita marcha, e depois a JB, quando eu descobri a importância dessas linhagens, né? Isso na época de menino ainda, quando eu estava começando a estudar o Manga Larga Machador. Tem algum cavalo que não está mais entre nós, morreu, antigo, que você queria ter visto de perto montado? Você não teve a chance? Eu entendi.
Eu queria ter montado na época que ele estava muito ativo no Trilho da Zizica, que eu considero um cavalo que teve muitos benefícios para a raça e era um cavalo que talvez à frente do tempo na época que eu não vivi, a época dele. Um conselho que você recebeu que mudou sua vida? Acreditar que era possível, sempre. Uma prova inesquecível, a top 1. O primeiro CBM de 2020, lá no Aras Rafaela, quando ninguém conhecia, nem eu nem o Império, a gente conseguiu ir lá e desbancar alguns favoritos naquela prova. Quando anunciou o resultado lá, que a gente foi campeão, eu tenho exatamente aquele momento na minha cabeça até hoje. Eu sei tudo que aconteceu, eu lembro de cada detalhe. Um sonho ainda não realizado? Talvez muito ousado, mas de ser campeão das campeãs com uma égua nacional de Marte, eu acho que é o ápice, né, para um treinador de cavalo. Eu ainda quero ser. Um medo que você superou? Um medo? O medo que eu superei é competir em alta performance, que a gente fica naquela de achar que não é possível e graças a Deus a gente foi lá e conseguiu superar e competir de igual para igual com os grandes da época, né? Tem alguma coisa que você faz que ninguém entende que você está fazendo? Talvez uma coisa que a gente faça que as pessoas possivelmente não entendam ou até nem acreditem é na simplicidade do nosso treinamento, porque a gente usa realmente só as coisas que estão simples do treinamento de cavalo. A gente não usa piscina, não usa andador, não usa redondeio elétrico, não usa tronco de gelo. A gente acredita realmente na simplicidade repetida com disciplina todos os dias. Machado, em uma palavra. Minha vida. Vamos dizer, de aperto, né? De agonia, de incerteza, que marcou muito essa nossa vida com o cavalo foi talvez na Nacional de 2023, que a gente levou o Império pelo segundo ano consecutivo. Ele tinha acabado de ser reservado campeão dos campeões no ano anterior. Os proprietários não colocaram pressão nenhuma, não falaram nada. Eu que assumi o risco de voltar com ele para a pista, né? A gente acabou voltando e aí ele foi campeão na categoria. Foi numa prova dificílima, num duelo, foi muito bonito de ver. Ele foi campeão na categoria e após o campeonato, 2 dias depois do campeonato, ele voltaria para o campeão dos campeões somente 8 dias depois. E nesse meio tempo, esse cavalo lá dentro da gameleira, pouca gente sabe, ele deu um princípio de laminite. Então ele deu uma meia travada e a gente levou ele na clínica, o pessoal lá da clínica da Nacional cuidou dele, zelou. E até então a gente não tinha certeza se esse cavalo voltaria para o grande campeonato ou não. Haja visto que ele ficou tomando uma medicação leve, porque as medicações permitidas, né, pelo antidoping somente, e ele ficou sem ração, comendo somente feno, ficou esse período todo sem comer ração, sem suplemento, sem nada. E a gente não tinha certeza se ele voltaria. E o Francisco, que é quem cuida, quem tá com ele 24 horas praticamente na Nacional, falei, Francisco, você vai observar ele e ele vai falar pra gente, ele vai mostrar pra gente se ele é capaz de voltar e competir. A gente até fica emocionado, porque é um cavalo realmente diferente. Ele é um cavalo muito, muito diferente. É um cavalo que tem um espírito de competidor que é incrível. Ele é um cavalo que aqui em casa ele é cara, só que chega na pista, parece que ele sabe que vai competir, ele gosta de competir, ele se comporta diferente. E aí durante essa semana, todas as vezes puxava da baia, ele meio lento, porque ainda estava comprometido, né? E aí o grande campeonato era no sábado, na sexta-feira ele estava um pouquinho melhor, mas ainda não estava 100%, eu já estava praticamente abortando a missão dele competir no sábado. Quando foi no sábado de manhã cedinho, 5h30 da manhã, o Chico me ligou. Falou, Cleiton, um cavalo, fui puxar ele da baia aqui, rapaz, ele saiu dando rabichada, brincando, rinchando, ele tá querendo o jogo. E aí, rapaz, eu cheguei lá, esse cavalo tava ativo, tava aceso na baia, parece que ele sabia que era o dia que ele realmente tinha que competir, e aí a gente foi lá, e ele mais uma vez performou de uma forma excepcional, e foi lá e mais uma vez ele foi reservado campeão dos campeões nacional, andando de uma forma como ele nunca tinha andado antes. Então ele é um cavalo realmente especial, e ele provou isso mais uma vez pra gente. A faixa dele tá aí? Tá aqui atrás, ó. Aquela maioria todos ali são dele. Pega lá, pega lá. Esse danado já ganhou algumas. Essa aqui são as do CBM, ó. Do CBM, do segundo CBM. Aí tem a de reservado campeão dos campeões aqui, as duas. Na verdade, ele já ganhou. O Império já foi 7 vezes, né? Campeão. Inclusive foi campeão primeiro prêmio de categoria também. Então é um cavalo que tem
uma história incrível com a gente aí. Então esse tanto de faixa aqui pra gente. Essa aqui foi a de categoria, que ele foi reservado campeão dos campeões. Essas duas aqui são as duas vezes que ele foi reservado campeão dos campeões, né? Essa aqui foi o primeiro prêmio de categoria, de campeão dos campeões. E aqui tem as duas do CBM. Tem a da Nacional. E acho que faltou uma que tá lá ainda também, que é a de campeão nacional de marcha. Então esse danado aí representa demais pra gente. O que o cavalo representa pra você? O cavalo representa na minha vida tudo. Pela minha origem, provavelmente eu talvez não seria nada na vida. Mas o cavalo me deu um nome, me deu uma qualidade de vida excepcional. Hoje a gente consegue influenciar as pessoas através do nosso trabalho. Então isso tudo foi o cavalo que me deu minha família, me deu meus amigos. E a minha vontade, a gente tenta fazer isso, é retribuir de certa forma tudo que o cavalo já me deu, fazendo com que, dando bem-estar, propagando esse bem-estar que a gente pratica aqui, querendo que as pessoas também façam. A gente investe fazendo o nosso tempo, né, dedicando nosso tempo, fazendo melhorias, tanto nos arreamentos quanto nos equipamentos, pensando no bem-estar do cavalo, que eu acho que é uma forma que eu tenho de retribuir tudo que o cavalo me deu até hoje. Então a gratidão pelo cavalo e pelo cavalo como um todo, e principalmente pelo Império, que foi o cavalo que me deu tudo que eu tenho hoje, é imenso.